Uma garrafa de vinho voa pelo ar e se estilhaça contra a parede. O som do vidro marca o instante em que tudo muda para sempre. Um homem bêbado, cheio de poder e de raiva, acredita que pode controlar a mulher à sua frente mais uma vez. Mas, naquela noite, ela decide quebrar o silêncio. O que parecia uma história de medo se transforma em uma jornada de coragem, redenção e a força da família. Das sombras de São Paulo à luz de Granada, ela aprende que o perdão e o verdadeiro amor nascem da coragem. Em São Paulo, todos diziam que Isabel Veiga e Alexandre Costa eram o casal perfeito. As pessoas do bairro da Muca os viam passear aos domingos pela beira do rio Tietê. Elegantes, sorridentes, com aquela calma que só tem os que parecem ter tudo. As vizinhas comentavam das janelas, entre o cheiro de jasmim e o som dos violões, que não havia casamento mais harmonioso. Mas o que ninguém sabia era que por trás das paredes brancas de sua casa, o silêncio era tão denso que podia ser cortado com uma faca. A primavera havia chegado com sua festa mais esperada, o Carnaval. São Paulo brilhava com lanternas e cores, os carros alegóricos passavam pelas ruas, os homens vestiam terno, as mulheres, saías rodadas e flores no cabelo. Alexandre e Isabel eram convidados habituais dos eventos de caridade da prefeitura. Ele, um empresário respeitado, sempre tinha uma palavra amável para a imprensa. Ela, com sua voz suave e sorriso discreto, o acompanhava como se fossem o reflexo de um anúncio perfeito. Naquela noite, no entanto, Isabel sentia o corpo frio apesar do calor das luzes. O coquetel era no Hotel Unique, em meio a risadas, taças e cheiro de vinho fino. Alexandre apertava mãos, cumprimentava vereadores, falava de negócios. Isabel segurava uma taça sem prová-la, observando como seu marido se tornava o centro de todas as atenções. De repente, ele se virou para ela com um sorriso impecável e murmurou, mal audível: "Não fique aí como uma estátua." Sorria. Isabel obedeceu com um leve gesto, engolindo o tremor de sua voz. Aquela frase a lembrou de que seu papel era enfeitar, não existir. De volta para casa, o silêncio voltou a envolver tudo. O carro preto avançava pela ponte estaiada, enquanto as luzes do rio tremiam como brasas. Alexandre dirigia sem falar, com a testa franzida. Isabel olhava pela janela, imaginando como seria fugir em uma daquelas barcas que passavam sob a ponte. Quando estacionaram em frente à casa, ele abriu a porta do carro sem olhá-la. "Não se esqueça de agradecer aos organizadores amanhã", ele disse em tom neutro. Isabel assentiu. Ela sabia que não era uma sugestão, mas uma ordem. Rosário Pena, a empregada de confiança, os recebeu com um sorriso cansado. Ela trabalhava para a família Veiga há mais de 20 anos e conhecia cada sombra da casa. Enquanto ajudava Isabel com o casaco, notou que a jovem tremia. "Posso preparar uma camomila, senhora?" ela perguntou. Isabel respondeu com um fio de voz. "Sim, obrigada, Rosário." Alexandre subiu para o escritório sem dizer uma palavra. Assim que o som de seus passos desapareceu nas escadas, Rosário sussurrou: "A senhora está com os olhos tristes, minha menina." Mas Isabel já havia se calado novamente. O relógio marcou meia-noite. Na sala, os retratos de família pareciam observá-la das paredes. Em um deles, sua mãe sorria vestida de passista. Com aquela alegria que Isabel mal se lembrava, a jovem se sentou no sofá. Ela pegou a xícara quente que Rosário havia deixado na mesa e soltou um longo suspiro. A televisão continuava ligada, sem volume. Imagens do carnaval mostravam pessoas dançando, rindo, brindando. Isabel pensou que talvez, em outra vida, ela também teria rido assim. De repente, ela ouviu passos firmes descendo as escadas.
Alexandre apareceu na porta da sala, afrouxando a gravata. Ainda acordada? Ele perguntou. Ela tentou sorrir. Não consegui dormir. Ele serviu um pouco de uísque, apoiou-se na lareira e a observou em silêncio. Você estava distraída hoje, Isabel. Mal falou com alguém. Ela baixou o olhar. Eu sinto muito. Não estava me sentindo bem. Alexandre deu um passo à frente. Não estava se sentindo bem ou não queria estar lá comigo. A voz dele saiu suave, perigosa. Isabel respirou fundo. Não é isso. Ele levantou a mão, não para batê-la, mas para interromper sua resposta. Chega, não quero desculpas. Então ele colocou o copo na mesa com um baque seco e subiu sem olhar para trás. Rosário apareceu alguns minutos depois. Está tudo bem? Isabel assentiu, tentando sorrir. Sim, ele só está cansado. Rosário quis dizer algo, mas se conteve. Ela sabia que, naquela casa, o silêncio era uma forma de sobrevivência. Quando Isabel ficou sozinha, ela caminhou até a janela. A rua estava tranquila. Apenas o eco de um violão na distância era audível. Ela pensou em sua irmã, Lúcia, em Granada, com sua vida livre, sua clínica de psicologia, sua risada fácil. Ela se perguntou em que momento tinha parado de ser assim. Em que momento o amor havia se tornado medo. A xícara em suas mãos ainda estava morna. Ela a deixou na lareira, ao lado do buquê de flores murchas que Alexandre havia lhe dado uma semana antes. No espelho da sala, seu reflexo a observou com uma mistura de compaixão e perplexidade. Ela não reconhecia a mulher que via. Era elegante, sim, mas vazia. O mesmo olhar que sua mãe teve nos últimos anos antes de morrer. Isabel sentiu um calafrio, abraçou-se e murmurou. Eu não posso continuar assim. Mas então ela ouviu o barulho da porta do escritório se fechando, e a frase se perdeu entre as sombras. Lá fora, o carnaval iluminava São Paulo com luzes e risadas. Dentro da casa Veiga, a única luz vinha de uma lâmpada acesa no canto da sala. O ar cheirava a vinho e a silêncio. Isabel subiu as escadas devagar, com passos tão leves que mal eram ouvidos. No corredor, antes de entrar em seu quarto, ela olhou para a porta do escritório de seu marido. Uma linha de luz se infiltrava por baixo. Ela parou por um instante, respirou e continuou andando. Naquela noite, enquanto o relógio marcava 1 hora, ela pensou em tudo o que havia perdido sem perceber. A juventude, a voz, a risada, mas ainda restava algo dentro. Uma faísca, uma voz que sussurrava que um dia ela teria que acordar. No silêncio profundo da casa, aquela voz foi a última coisa que ela ouviu antes de fechar os olhos. A cidade dormia envolvida pela festa. As luzes do carnaval se refletiam no rio como promessas distantes. E da janela do quarto, Isabel Veiga olhava para a escuridão com os olhos abertos, esperando que o amanhecer trouxesse algo mais do que apenas outro dia igual. Lúcia Veiga chegou a São Paulo sem avisar. No trem das 9 da manhã, ela trazia uma pequena mala, um saco de doces caseiros embrulhados em papel e um sorriso que não conseguia esconder a preocupação. O ar cheirava a flor de laranjeira e a café fresco. As ruas estavam cheias de lanternas que anunciavam o carnaval. Enquanto caminhava pelo bairro da Muca, ela se lembrou dos verões de infância quando ela e Isabel brincavam perto do rio e sonhavam em ser adultas. Agora, depois de meses sem notícias claras de sua irmã, algo em sua intuição lhe dizia que ela precisava vê-la, nem que fosse para verificar com seus próprios olhos se tudo estava bem. A casa dos Veiga ficava no final de uma rua estreita, branca, com vasos de gerânios nas janelas. Rosário, a empregada de toda a vida, abriu a porta com uma expressão de surpresa. Senhorita Lúcia, que alegria vê-la.
Não sabíamos que a senhora vinha. Lúcia a abraçou com carinho. Eu queria fazer uma surpresa para minha irmã. Rosário hesitou por um instante, baixou a voz e disse: A senhora Isabel está no pátio, tomando café da manhã. Lúcia notou algo naquele tom que ela não soube definir, uma mistura de alívio e cautela. O pátio interno cheirava a jasmim e a pão torrado. Isabel estava sentada perto da fonte, com uma bata de seda clara, segurando uma xícara entre as mãos. Quando viu sua irmã, ela se levantou de repente, sorrindo, embora seu sorriso parecesse feito de vidro. Lúcia, que surpresa! Ela a abraçou com força, mas o corpo de Isabel tremia. Lúcia a olhou de perto e notou que a pele dela estava mais pálida que o normal e que, apesar do calor, ela usava manga comprida. Como você está? Lúcia perguntou enquanto se sentavam. Bem, sabe, muitas coisas para fazer. Alexandre está muito ocupado com a empresa. Lúcia franziu a testa. Eu estou te ligando há semanas. Você não me atendeu. Isabel sorriu fracamente. Eu estive distraída. Rosário apareceu com uma bandeja de café com leite, suco de laranja e doces. Eu trouxe algo doce, senhorita, como nos velhos tempos. Lúcia a agradeceu com um olhar. A presença de Rosário, tão discreta, sempre havia sido um consolo. Durante o café da manhã, Lúcia tentou manter a conversa leve. Elas falaram de seu pai, Dom Ernesto, que continuava morando em sua fazenda em Indaiatuba, das memórias de sua mãe, dos vizinhos que preparavam as fantasias para o carnaval. Mas, em cada pausa, o silêncio de Isabel pesava mais. Lúcia a observava com olhos de psicóloga e de irmã. Havia algo em seus movimentos, uma rigidez ao mover os braços, um olhar que evitava os reflexos. Quando Rosário se retirou para a cozinha, Lúcia aproveitou para perguntar: Está tudo bem com Alexandre? Isabel deixou a xícara na mesa com cuidado, como se o menor barulho pudesse quebrar algo invisível. Claro. Por que a pergunta? Você parece estranha, e esse seu silêncio não me agrada. Isabel respirou fundo. Ela sorriu sem olhá-la. Estou apenas cansada. Lúcia insistiu. Cansada ou assustada? Isabel levantou o olhar. Seus olhos se umedeceram, mas ela desviou o olhar imediatamente. Nesse momento, uma gargalhada distante foi ouvida, vinda da rua. Era o som alegre da cidade em festa, mas dentro do pátio, o ambiente se tornou tenso. Você se lembra de quando dançávamos samba com a mamãe? Lúcia perguntou, tentando aliviar o clima. Isabel assentiu. Sim, ela sempre dizia que a vida deveria ser dançada, mesmo que doesse. Lúcia a olhou fixamente. E você, ainda dança? Ao se inclinar, ela deixou a xícara cair no chão. O estrondo do vidro fez Isabel pular de susto visivelmente. Lúcia se levantou para ajudar, mas Rosário disse em voz baixa: Não se preocupe, senhorita, não aconteceu nada. No entanto, suas mãos tremiam ao recolher os pedaços. Aquela reação foi suficiente para que Lúcia confirmasse o que temia. Algo sério estava acontecendo naquela casa. Quando Isabel foi para o quarto se trocar, Lúcia aproveitou para se aproximar de Rosário. Rosário, me diga a verdade. O que está acontecendo aqui? A mulher baixou o olhar, apertou as mãos e respondeu. Não é meu lugar, senhorita. Eu só direi uma coisa. A senhora não está bem, e há noites em que o silêncio pesa tanto que se pode ouvir o medo respirar. Lúcia sentiu um nó na garganta. Obrigada, Rosário. Eu não direi que você me contou. Pouco depois, Isabel voltou com um vestido cor de creme. Ela havia tentado se maquiar, mas seus olhos continuavam tristes. Você fica para o almoço? Ela perguntou. Lúcia assentiu. Claro, faz tempo que não almoçamos juntas. Durante o almoço, Alexandre não estava em casa, o que pareceu um alívio para ambas. Elas conversaram sobre coisas triviais,
sobre a clínica de Lúcia, sobre amigos em comum. Às vezes, Isabel parecia relaxar, até mesmo rir. Mas toda vez que ouvia um carro parar em frente à casa, seu corpo ficava tenso como uma corda. Ao cair da tarde, elas decidiram dar uma volta pelo bairro. As ruas estavam enfeitadas com luzes e guirlandas. As crianças corriam com balões. Os vizinhos preparavam as barracas para o carnaval. Isabel caminhava devagar, como se cada passo fosse uma pequena vitória. Lúcia a pegou pelo braço e sentiu o quão frágil ela estava. Isabel, se você precisar conversar, você sabe que eu estou aqui, certo? Sim, ela respondeu baixinho. Eu sei. Mas seu tom não era de quem pede ajuda, e sim de quem se esqueceu de como fazê-lo. De volta para casa, o sol começava a se esconder atrás dos telhados da Moca. Lúcia ficou um momento na sala, enquanto Isabel subia para seu quarto. Ela observou os quadros, os móveis impecáveis, a ordem perfeita, e pensou que aquela casa parecia mais um cenário do que um lar. Rosário passou com um espanador e murmurou: "Sua irmã é boa demais, muito boa." Lúcia sentiu o impacto, sem saber o que dizer. Do andar de cima, ouviu-se o som de uma porta se fechando. A voz de Alexandre ecoou pelo corredor, seca, autoritária. Lúcia olhou para as escadas, prendendo a respiração. Isabel desceu alguns minutos depois, com o rosto pálido. Alexandre chegou. Ele disse para você subir para jantar com a gente. Ela murmurou. Lúcia sentiu um incômodo, mas sorriu para disfarçar. Claro, será um prazer. Enquanto subiam, o ar parecia mais denso. Na sala de jantar, Alexandre esperava de pé, com seu terno cinza impecável e uma taça de vinho na mão. Lúcia, que surpresa agradável, ele disse com um sorriso perfeito. Não sabíamos que você estava em São Paulo. Eu estava passando uns dias de folga, quis ver minha irmã. Que atencioso, Isabel não me mencionou sua visita. A tensão era palpável. Durante o jantar, Alexandre falou de negócios, de investimentos, do carnaval. Lúcia tentou manter a conversa, mas não parava de observar seus gestos. A forma como ele colocava a mão no braço de Isabel, o tom de voz que ele abaixava quando queria corrigi-la, o olhar frio que ele escondia por trás da cortesia. Quando finalmente terminaram, Lúcia se levantou e disse: "Foi um prazer. Eu te ligo amanhã, irmã." Isabel assentiu, sem se atrever a abraçá-la na frente dele. Ao sair, Rosário a acompanhou até a porta. "Cuide-se, senhorita," ela disse com a voz trêmula. Lúcia olhou para cima, onde as luzes do carnaval se refletiam nos vidros das janelas, e respondeu: "E você cuide dela." Na distância, o eco de um samba de enredo preencheu a noite, mas dentro da casa Veiga, o silêncio voltou a cair como um manto, profundo, pesado, quase sagrado. O sol caía sobre São Paulo, tingindo os telhados da Moca de um tom dourado e quente. As risadas das crianças brincando na rua se misturavam com o som distante de um violão. Na casa dos Veiga, no entanto, o ambiente era tão denso que parecia não deixar o ar passar. Isabel estava na sala de jantar, arrumando a louça com cuidado, quando ouviu o barulho do carro de Alexandre se aproximando. A cada dia, esse som lhe causava um nó no estômago. Ela respirou fundo, tentou relaxar, mas sabia que o menor gesto mal interpretado podia transformar o jantar em uma tempestade. Rosário entrou na sala com uma toalha de mesa recém-passada. "Senhora, quer um pouco de água com limão antes do jantar?" Isabel sorriu fracamente. "Sim, obrigada, Rosário." A mulher acariciou o ombro dela com ternura. "Não se preocupe, filha. Hoje tudo vai dar certo." Isabel assentiu, embora no fundo ela soubesse que aquela frase era mais um desejo do que uma certeza. Alexandre entrou na sala com seu terno escuro, seu perfume forte, o olhar impaciente. "Está tudo pronto?" ele perguntou.
Sim, querido, está tudo preparado. Perfeito. Esta noite jantaremos cedo. Eu tenho ligações importantes. O tom dele era cortante, sem deixar espaço para conversa. Durante o jantar, a luz do pôr do sol se filtrava pelos vidros, iluminando a toalha de mesa branca e as taças limpas. Isabel tentava manter um sorriso, mas suas mãos tremiam levemente ao servir o vinho. Alexandre falava de suas reuniões, dos contratos que assinaria em Brasília, da incompetência de seus funcionários. As pessoas não sabem mais trabalhar, Isabel. Não têm disciplina. Ela respondeu com suavidade. Talvez só precisem se sentir valorizadas. Alexandre levantou o olhar de seu prato, com um sorriso que não chegava aos olhos. Valorizadas? Não estamos em uma creche. Estamos dirigindo uma empresa. Rosário, da cozinha, ouvia cada palavra. Ela conhecia aquele tom. Sabia que por trás da aparente calma se gestava a raiva que Alexandre controlava com dificuldade. Isabel mudou de assunto. Lúcia ligou esta tarde. Ela disse que voltará para Granada amanhã. Alexandre largou o garfo na mesa. Sua irmã se intromete demais. Ela só se preocupa comigo. Com você ou com o dinheiro desta família? Não se esqueça que há anos ela vive graças ao seu sobrenome. Isabel o olhou, surpresa. Isso não é verdade. Ela trabalha. Alexandre riu com desprezo. Ah, claro, a psicóloga, dando conselhos que ninguém pede. O silêncio que se seguiu foi denso. Isabel baixou o olhar e cortou um pedaço de peixe que já estava frio. Lúcia só quer que a gente esteja bem, ela murmurou. Alexandre bebeu um gole de vinho e disse baixinho. Eu não quero que ela volte a esta casa sem avisar. A presença dela me incomoda. Isabel apertou os talheres com força. Ela é minha irmã. Alexandre a interrompeu com um olhar gélido. Eu não estou discutindo, Isabel. Eu estou lhe dizendo como as coisas serão. Rosário entrou naquele momento para servir a salada, tentando dissolver a tensão com um sorriso. Desejam mais vinho? Alexandre assentiu. Sim, e traga uma taça nova. Esta tem uma mancha. Isabel observou como seu marido se servia de mais vinho e sentiu uma leve tontura. Nos últimos meses, tudo girava em torno do controle. Desde como ela devia se vestir até com quem ela podia conversar. Aquela casa, antes cheia de risadas, tinha se tornado um lugar onde cada palavra precisava ser medida. Enquanto Rosário tirava os pratos, Alexandre comentou sem olhá-la. Eu estive pensando que você poderia deixar suas aulas de pintura. Não faz sentido continuar gastando tempo com isso. Isabel engoliu em seco. É a única coisa que me ajuda a me distrair. Exatamente por isso, ele respondeu. As distrações são perigosas. A conversa ficou suspensa. Isabel olhou para a garrafa de vinho na mesa e sentiu um calafrio. Lá fora, as primeiras luzes do carnaval começaram a acender, refletindo nos vidros da sala de jantar. O contraste entre a alegria exterior e a opressão interna era quase cruel. Talvez a gente possa ir um dia para a festa, ela se atreveu a dizer com a voz tímida. Alexandre a olhou como se ela tivesse proposto uma loucura. Para nos misturarmos com essa gente suada e barulhenta? Não, obrigado. Eu prefiro a tranquilidade. Rosário voltou para a cozinha com os pratos sujos, fechando a porta com cuidado para não fazer barulho. No silêncio da sala de jantar, Alexandre se levantou e andou ao redor da mesa. Isabel sentiu o impulso de dizer algo, qualquer coisa que quebrasse aquela distância, mas não encontrou palavras. Ele parou atrás dela, apoiou as mãos no encosto de sua cadeira. Isabel, ultimamente eu a noto distraída, como se sua mente estivesse em outro lugar. Eu não gosto disso. Eu estou bem, ela murmurou, apenas cansada. Alexandre inclinou a cabeça. Sua voz se tornou mais baixa. Eu espero que sim, porque eu não tolero a desobediência na minha própria casa. O relógio bateu 9 horas.
Rosário, na cozinha, ouviu o baque suave de um copo caindo. Não foi um acidente. Ela soube imediatamente pelo tom de silêncio que se seguiu. Alexandre tinha jogado sua taça de vinho no chão. O líquido se espalhou sobre o mármore como uma mancha escura. "Olhe o que você faz", ele disse, jogando a culpa nela. Isabel se agachou para limpar. "Não toque nisso", ele ordenou, e ela ficou imóvel. "Eu farei." Mas ele não o fez. Ele se virou, pegou outra garrafa e serviu mais para si mesmo. "Você não entende, Isabel. Você não entende o quão difícil é manter tudo sob controle enquanto você simplesmente existe." Isabel se levantou devagar. Seu coração batia rápido. "Alexandre, eu não quero discutir." "Então não discuta. Apenas escute." O tom era tão baixo que doía mais que um grito. "Eu não quero ver você duvidar na minha frente. Eu não quero mais visitas da sua irmã. Eu não quero que ninguém interfira em nossa vida. Ficou claro?" Isabel assentiu, mal movendo a cabeça. "Ficou claro." Alexandre respirou fundo, pegou a garrafa e a deixou com brusquidão na mesa. "Bem, fico feliz que você entenda." Rosário enfiou a cabeça, com o rosto pálido. "Deseja mais alguma coisa, senhor?" "Nada. Pode ir." A mulher fez uma leve reverência e desapareceu. Na sala, o eco do relógio era a única coisa que preenchia o ar. Isabel pegou um guardanapo, secou a mancha de vinho e por um instante pensou em Lúcia, em suas palavras, na forma como ela tinha lhe dito: "Se você precisar de ajuda, procure-me." Quando Alexandre subiu para o escritório, Isabel ficou sozinha na sala de jantar. Lá fora, os fogos de artifício do carnaval iluminavam o céu. Na toalha de mesa, restavam rastros do vinho derramado, pequenos fios vermelhos que pareciam ferir a brancura do tecido. Ela se aproximou da janela e olhou para as luzes refletidas no rio. Ela pensou na vida que levava, na que sonhou em ter, na que ainda poderia ter, se tivesse coragem. Ela subiu para seu quarto em silêncio, tirando os sapatos para não fazer barulho. No corredor, ela ouviu a voz de Alexandre falando ao telefone, autoritária, cortante. Ao passar em frente ao espelho, ela se olhou por um momento. Seu rosto parecia o de outra mulher, uma sombra que vivia entre a obediência e o medo. Naquele reflexo, o vinho derramado ainda a perseguia, como um aviso. Ela fechou os olhos e, em seu interior, uma ideia começou a germinar. Algo tinha que mudar. Ela não sabia como, nem quando, mas aquele pensamento foi o suficiente para que, pela primeira vez em muito tempo, ela se permitisse sentir esperança. Lá fora, o céu de São Paulo se enchia de luzes. Dentro da casa, restava apenas o silêncio e o reflexo avermelhado de uma mancha que ainda não tinha terminado de secar. A lua remava sobre o rio Tietê com um brilho de prata inquieto. O carnaval se espalhava por São Paulo em ondas de palmas, violões e lanternas, mas dentro da casa dos Veiga o ar estava parado, como se cada molécula obedecesse ao tic-tac do relógio da sala. Isabel, sentada no sofá, com um livro aberto de bruços, respirava fundo para acalmar os nervos, bebia a camomila morna que já não tinha sabor e olhava para a janela, onde o piscar da festa parecia lembrá-la de que havia um mundo alegre a 2 ruas de distância. Nesse mundo, qualquer um dançava, ria, pedia mais uma porção de comida no balcão, cumprimentava com um boa noite e deixava um pouco de gorjeta. Neste, o dela, a casa parecia uma catedral vazia, uma nave de sombras obediente à ordem de se calar. A chave girou com brusquidão na fechadura. A porta se fechou com um baque surdo, e uma onda de vinho subiu pelo corredor antes que Alexandre aparecesse com a gravata desfeita, a camisa meio abotoada, o cabelo bagunçado e o olhar vidrado.
Ele largou o casaco em uma cadeira sem olhá-la. Ele apalpou o bar com a familiaridade de quem busca um salva-vidas e disse, arrastando a voz: "Ainda acordada?" Isabel se levantou com cautela, arrumou a ponta do vestido e respondeu: "Eu estava esperando que você chegasse bem. A cidade está impossível com a festa." E ele soltou uma risada vazia, sem humor, um pigarro disfarçado de gargalhada. "A cidade está perfeita. Os brindes, as fotos, os bajuladores. E você... Você ausente, você com essa cara de estátua," ele disse, enquanto servia vinho com a mão insegura e bebia de um gole como se estivesse apagando um incêndio. Ele encheu o copo novamente, caminhou até o centro da sala. A luz quente da lâmpada caía de forma oblíqua sobre sua sombra alongada e cravou aquela sombra nos pés de Isabel com um gesto de dono. "Me diga logo, você tem vergonha de sair comigo? Sua irmã, a psicóloga, envenenou sua cabeça?" Ela sustentou o olhar. Ela juntou paciência com uma voz suave. "Não, Alexandre, eu estou cansada. É só isso. Se você quiser tomar um banho, nós conversamos amanhã com calma." Ele repetiu: "Amanhã, amanhã, 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 sempre amanhã." E deixou a taça com um baque seco que fez a vitrine vibrar. Rosário enfiou a cabeça no corredor com a camisola amarrada e a cautela nos olhos. "Desejam algo? Eu posso esquentar um pouco de caldo." Isabel, com um gesto mínimo, disse que não. "Obrigada." E a mulher subiu novamente, como se cada degrau fosse uma oração. O silêncio voltou a se instalar, mas já não era manso. Era um animal com o pelo arrepiado. Alexandre apoiou as mãos no encosto de uma cadeira. Ele respirou fundo. Ele levou a taça aos lábios novamente e falou muito baixo, com aquela voz afiada que corta mais que um grito. "Ninguém me desrespeita na minha casa. Ninguém me deixa com a palavra na boca. Eu trabalhei demais para suportar suas dúvidas." E ela, sem elevar o tom, escolheu a clareza. "Eu não estou te desrespeitando. Eu estou te pedindo para me ouvir." Ele inclinou a cabeça. Ele mostrou um brilho de dentes, um sorriso que não nasceu nos olhos. "Eu ouço você. Você diz nada. Você se cala. Você se esconde. Eu olho para você e sinto que você não está mais aqui." E ele apontou para a janela, o brilho distante, a música que subia como espuma. "Lá eles dançam. Lá eles gritam. Lá eles se beijam. Aqui você fica com cara de mármore." Isabel aspirou pelo nariz, contou até 3, procurou um canto de paz. "Nós poderíamos passear amanhã pelo bairro, tomar um café, cumprimentar os vizinhos." E ele murmurou: "Vizinhos", com nojo. Ele deixou a taça. Ele pegou a garrafa pelo gargalo. Ele a segurou como se fosse um argumento. "Sua irmã ligou hoje?" ele perguntou. E antes que ela respondesse, ele acrescentou: "Não minta para mim. Ela não ligou." Isabel respondeu com firmeza: "E se ela ligasse, seria para saber se estamos bem." "Estamos bem?" Alexandre repetiu com ironia. E a ironia se transformou em fúria contida. "Eu olho para você e não reconheço a mulher que era minha", ele disse. E ela, reta no lugar, finalmente pronunciou a frase que ela tinha ensaiado 1000 vezes, sem dizer: "Eu nunca fui sua posse." A parede pareceu encolher. A lâmpada cintilou levemente, como se um sopro do rio Tietê tivesse entrado pela janela mal fechada. Lá fora, um foguete desenhou uma flor laranja que ninguém lá dentro viu. Alexandre levantou a garrafa na altura do ombro. Ele a abaixou. Ele a levantou novamente. O vidro rangia contra o metal de seu relógio. E o gesto, repetido, se tornou uma ameaça. Isabel deu um passo lateral, não para fugir, mas para não ficar na trajetória de sua sombra. Ela falou com a serenidade que às vezes vem quando não há mais como voltar atrás. "Não me encurrale. Não levante a voz para mim.
Eu estou aqui. Estou falando com você. Ele sussurrou. Você me teme. Com um triunfo triste. E ela, sem desviar o olhar, respondeu. Sim. E eu não vou me calar mais. Aquele eu não vou me calar mais acendeu um fósforo no quarto. Alexandre apertou a garrafa. O tendão do antebraço se contraiu sob a manga. O ombro girou. O pulso acompanhou o arco. E de repente, a garrafa cortou o ar com um assobio áspero. Ela cruzou o retângulo de luz da janela. Atravessou um segundo que pareceu um minuto. E Isabel, guiada por um instinto puro, grudou o corpo no aparador e sentiu o atrito da madeira em seu quadril. O golpe veio como um trovão seco contra a parede. O vidro explodiu em dezenas de fragmentos. A chuva de vidro saltou sobre o tapete e o rodapé. E o vinho tinto, violento, se espalhou na parede branca e começou a escorrer em rios grossos. Não houve sangue, mas a parede sangrou vinho e o cheiro, adocicado e azedo, encheu a sala como um tapa. A vitrine vibrou. As taças tilintaram. O relógio não se abalou. Rosário desceu 2 degraus com os olhos arregalados. Senhor, por favor, estava prestes a sair. E Alexandre, sem olhá-la, levantou a palma da mão e disse, suba. Uma ordem que não foi um golpe, mas soou como uma fechadura. A mulher recuou, apertando o terço na mão. Ela desapareceu pelo corredor com um sussurro de tecido e um coração disparado. Alexandre ficou rígido, a respiração pesada, o olhar fixo em sua própria obra, como se não a reconhecesse. Olhe o que você me faz, ele murmurou, distorcendo a culpa com um reflexo aprendido. Isabel, ainda com o pulso na boca, apoiou a mão no aparador para não cair. Ela respirou devagar, olhou para a mancha vermelha e entendeu que aquela imagem não era um acidente, era uma frase escrita aos gritos na parede. Ela levantou o olhar, encontrou os olhos de Alexandre e disse, eu não estou te fazendo nada, eu estou indo embora. Ele se moveu como se tivesse acordado de repente. Ele deu 2 passos inseguros. Ele se colocou entre ela e a porta. Ele procurou as chaves no bolso, tropeçou no tapete, recuperou o equilíbrio com uma falta de jeito que expôs sua arrogância. Nesse segundo mínimo, nessa rachadura, Isabel contornou a mesa, atravessou um espaço que 1 hora atrás era impensável e segurou a maçaneta da porta com uma segurança nova. Alexandre estendeu o braço, mas chegou tarde para seu próprio gesto, e a decisão de Isabel já estava tomada, antes do clique da fechadura. A rua a recebeu com um ar frio e limpo, cheiro de flor de laranjeira e carvão de barraca, relinchos de cavalo, risadas que subiam das barracas como pequenas marés. As pernas dela tremiam, sim, mas não se dobraram. Ela desceu o 1º degrau, depois o 2º, e cada passo removeu uma camada de medo de sua pele, como se a noite, com seu barulho de festa, estivesse lavando-a. Ao cruzar o portal, ela fechou a porta sem bater e ouviu a respiração irregular de Alexandre atrás, feita de restos de palavras. Ela não se virou. Não havia mais nada para ver. A avenida da Muca fervilhava de gente. As lanternas desenhavam sombras redondas no paralelepípedo. Um bar soltou um ritmo de samba e um vamos que a empurrou para a frente. Ela caminhou depressa, virou a esquina, procurou a ponte com a certeza de quem a atravessou 1000 vezes para voltar para casa, e agora a cruzava pela primeira vez para sair dela. Ela parou no meio do arco, apoiou as mãos na grade, olhou para a água negra cheia de reflexos. Eu ainda estou viva, ela pensou, e esse pensamento aqueceu seu peito como um gole de café. O rádio de um carro próximo soltou uma canção antiga, um refrão que falava sobre não se calar por medo e sobre dançar mesmo que doa.
Ela sorriu sem perceber, limpou a umidade das bochechas com as costas da mão e retomou o passo. Lá dentro, Rosário recolhia com um pano grosso os pedaços grandes de vidro, em silêncio, para não provocar outra ordem. E cada estalo sob o pano era uma ladainha. A parede chorava seu degradê de vermelho. A taça continuava de pé na mesa com um círculo perfeito. E Alexandre, sentado na beira do sofá com a testa nas mãos, procurava dentro de si uma frase que o desculpasse, uma coluna para se apoiar, e não encontrava nada além de um vazio. O relógio continuou a marcar os segundos com sua crueldade de metrônomo, e o carnaval, através da janela, continuou a brilhar, sem pedir permissão. Isabel desceu em direção à margem, viu um táxi com o motor ligado. O motorista, um homem mais velho com jaqueta escura, levantou o olhar e disse: "Boa noite, senhora." Ela respondeu com um fio de voz firme: "Boa noite." E soube que a noite tinha mudado para sempre. Ela pensou em Lúcia, na clínica de Granada, no café com leite da manhã, no costume de deixar algumas moedas no pires, na promessa de ligar sem esperar mais. Ela enfiou a mão na bolsa, sentiu o celular, respirou fundo e, sem olhar para trás, continuou caminhando, deixando que a cidade cantasse sua própria música, enquanto ela, finalmente, encontrava a sua. "Basta!" ela disse a si mesma em silêncio. "Basta!" E aquela palavra, limpa como um vidro recém-lavado, abriu-lhe um corredor de luz na escuridão. O amanhecer chegou com um brilho pálido. As luzes de São Paulo se apagavam uma a uma, enquanto o táxi cruzava a estrada que se abria entre os laranjais. Isabel apoiava a cabeça contra a janela. O vidro frio acalmava a febre do coração dela. O motorista, um homem mais velho com bigode branco e voz tranquila, não fazia muitas perguntas. Ele apenas murmurava de vez em quando sobre o tempo ou sobre o trânsito na rodovia. "Hoje vai ser um dia quente", ele disse enquanto virava o volante, e ela respondeu com um simples sim, sem desviar o olhar do horizonte. A cidade ficava para trás. Cada quilômetro era uma camada de silêncio que a envolvia. E nesse silêncio, o medo começava a se transformar lentamente em algo diferente, em um princípio de alívio. O carro avançava entre colinas e campos, cobertos de orvalho. Isabel respirou fundo, sentiu o cheiro de terra molhada, e de repente um pensamento a atingiu como uma pontada. Alexandre acordaria e não a encontraria. O que ele faria? Ele a procuraria? Ele ligaria? Ele tentaria se desculpar? Ela sacudiu a cabeça, como quem espanta um pesadelo. "Não pense mais nisso", ela disse a si mesma, em voz baixa. Sua voz soou estranha, como se pertencesse a outra pessoa. O motorista a olhou pelo retrovisor e perguntou: "A senhora está bem?" Isabel sorriu de leve. "Sim, obrigada." Ele assentiu, sem insistir. Era um homem acostumado com os silêncios alheios. O sol começava a se erguer sobre a planície quando o táxi parou em um posto de gasolina perto de Campinas. O motorista propôs tomar um café. Isabel aceitou. Eles saíram do carro e o ar fresco da manhã a atingiu com um tremor inesperado. Eles entraram no pequeno café do posto, onde o aroma de café fresco se misturava com o som do rádio que transmitia notícias locais. Isabel pediu um café com leite e uma torrada com azeite, um sabor que a lembrou de sua infância. O garçom lhe desejou um bom dia com um "vai para a festa", e ela respondeu com um sorriso triste: "Não, eu vou mais longe." Enquanto mexia o café, o telefone em sua bolsa vibrou. A tela mostrava um nome que ela conhecia muito bem: Alexandre. Ela olhou para ele por alguns segundos. O coração dela deu um salto, mas ela não atendeu. Ela deixou o toque soar até parar. Então, o telefone vibrou novamente. E de novo,
até que finalmente ela o desligou completamente. O silêncio que se seguiu foi quase físico, como uma parede entre ela e seu passado. O motorista voltou com sua xícara de café. "Tudo bem?" Ele perguntou com um tom amável. Isabel assentiu e disse: "Sim, agora sim." Eles voltaram para o carro. O sol se filtrava pelo para-brisa, dourando os campos de girassóis que apareciam na beira da estrada. Isabel apoiou a cabeça no encosto e fechou os olhos. Em sua mente, as imagens da noite anterior se misturavam com memórias distantes. O som da garrafa se quebrando, o cheiro de vinho, a voz de sua mãe dizendo que nenhum amor deveria doer tanto. Quando ela abriu os olhos, as montanhas da Serra da Mantiqueira começavam a se desenhar ao longe, majestosas e serenas. Ao chegar a Poços de Caldas, o trânsito estava tranquilo. A cidade, ainda meio adormecida, despertava entre campanários e pátios com buganvílias. Isabel pediu ao motorista para parar perto do mirante de São Francisco. Ela pagou a corrida e deu uma gorjeta generosa. "Obrigada por tudo", ela disse. O homem lhe sorriu com bondade. "Cuide-se, senhora. Poços de Caldas sempre recebe bem quem vem para recomeçar." Isabel o viu se afastar e sentiu que aquelas palavras eram uma bênção. Ela caminhou devagar pelas ruas de paralelepípedo do centro, com uma pequena bolsa e o casaco dobrado no braço. Cada esquina cheirava a jasmim e a pão fresco. As varandas se enchiam de vasos de plantas e os vizinhos a cumprimentavam com cortesia. Tudo lhe parecia mais lento, mais humano, como se a cidade inteira respirasse com calma. Ela chegou ao café onde sua irmã Lúcia costumava trabalhar em alguns dias. Ela parou em frente à porta, mas não entrou imediatamente. A dúvida a paralisou por alguns segundos. E se ela não me entender? E se ela me julgar? Mas o som das xícaras e as risadas lá dentro a encorajaram. Ela empurrou a porta com um leve tremor na mão. Lúcia estava atrás do balcão, servindo um café com espuma artística. Ela demorou alguns segundos para reconhecê-la. Quando o fez, os olhos dela se arregalaram. "Isabel", ela disse, quase sem voz. Isabel sorriu com um esforço visível. "Olá, irmã." Lúcia largou tudo e correu para abraçá-la. Foi um abraço longo, apertado, daqueles que quebram o peso do silêncio. "Eu sabia que algo não estava certo", Lúcia sussurrou. "Eu vi você diferente da última vez." Isabel respirou fundo, mal contendo as lágrimas. "Você estava certa. Eu fui embora na noite passada. Eu não aguentava mais." Lúcia a segurou pelos ombros e a olhou com ternura, mas também com orgulho. "Você fez a coisa certa. Você não está mais sozinha. Você me ouve?" Isabel assentiu. "Eu me sinto vazia e, ao mesmo tempo, livre, como se eu tivesse saído de uma prisão invisível." Lúcia pegou a mão dela. "Isso se chama renascer, e Poços de Caldas é boa para isso." Elas se sentaram perto da janela do café, onde o sol da manhã pintava manchas douradas na mesa. Isabel bebeu um gole de água e suspirou. "Eu tenho medo do que virá", ela confessou. Lúcia sorriu. "O medo é normal, mas desta vez você não terá que enfrentá-lo sozinha. Você vai ficar comigo o tempo que precisar. Amanhã nós falaremos com um advogado e depois iremos para o campo do papai. Um ar fresco fará bem a você." Isabel a olhou emocionada. "Obrigada, Lúcia. Eu não sei o que teria sido de mim sem você." "Não diga isso. O importante é que você está aqui." Lá fora, os sinos da igreja soaram, anunciando o meio-dia. Isabel se permitiu um sorriso, o primeiro verdadeiro em muito tempo. Ela olhou pela janela o ir e vir das pessoas, as flores nas varandas, as crianças correndo atrás de uma bola. Pela primeira vez em anos, ela não sentiu pressa, nem obrigação, nem medo. Apenas o pulso tranquilo de uma nova vida que começava.
Lúcia se levantou para atender alguns clientes, e Isabel a observou, sentindo em seu peito uma mistura de gratidão e melancolia. Ela fechou os olhos por alguns segundos, deixou que o murmúrio do café a envolvesse e compreendeu que sua história não havia terminado naquela noite em São Paulo. Ela estava apenas começando a ser escrita. A noite do vidro quebrado tinha sido apenas o fim do confinamento, o amanhecer em Poços de Caldas, o primeiro passo para a liberdade. O ar de Poços de Caldas amanhecia fresco, com aquele cheiro de terra e alecrim que anuncia a chegada de um novo dia. Isabel acordou no quarto de hóspedes do pequeno apartamento de Lúcia. As cortinas se mexiam suavemente e a luz do sol filtrava seus primeiros tons dourados. Por alguns segundos, ela não se lembrou onde estava, e o silêncio limpo da manhã a desorientou. Depois, tudo voltou. A estrada, a garrafa, a fuga, o táxi. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando não ser arrastada pelo peso da memória. Da cozinha, vinha o som familiar de uma cafeteira e a voz de Lúcia cantarolando uma canção. Ela se levantou devagar, arrumou o cabelo e caminhou em direção à cozinha. Lúcia já estava vestida, com sua habitual energia matinal. "Bom dia", ela disse com um sorriso largo. Isabel respondeu com um tom mais baixo. "Bom dia." Na mesa havia pão torrado, geleia e uma jarra de café fresco. "Eu não dormi muito", Isabel confessou enquanto se sentava. Lúcia lhe serviu uma xícara. "É normal. Seu corpo ainda está em alerta, mas você está segura aqui." Isabel a olhou, grata, com uma mistura de cansaço e alívio. Durante o café da manhã, elas falaram pouco. O som das colheres batendo nas xícaras preenchia os espaços. Lúcia comentou que tinha marcado uma consulta com um advogado de confiança, alguém discreto que poderia orientá-la sobre os passos legais. Isabel assentiu, sem responder. A ideia de ter que enfrentar Alexandre em um tribunal lhe causava um calafrio. "Você não tem que fazer isso sozinha", Lúcia insistiu. "Eu estarei com você, e Rosário também. Você não está sozinha, Isa." Aquelas palavras a tocaram mais do que ela esperava. Ela sentiu que algo dentro dela, uma voz pequena e quebrada, começava a se curar. No meio da manhã, as duas saíram para caminhar pelas ruas de paralelepípedo do centro. O sol se refletia nas fachadas brancas e o ar estava cheio de vida. Isabel observava as crianças que corriam atrás de uma bola, os turistas que tiravam fotos, os idosos que conversavam nos bancos. Cada detalhe lhe parecia extraordinário. Ela havia se esquecido de como era se sentir parte do mundo. Lúcia propôs subir ao campo da família, nos arredores de Poços de Caldas, onde seu pai morava aposentado há anos. "O papai ficará feliz em te ver", ela disse. Isabel parou. O olhar dela se embaçou. "E se ele não entender o que eu fiz?" "O papai sempre entendeu mais do que dizia", Lúcia respondeu. Elas pegaram o carro de Lúcia e saíram da cidade. À medida que subiam pela estrada sinuosa, a paisagem se abria diante delas, colinas cobertas de oliveiras, prados com amendoeiras e um céu azul sem feridas. Isabel olhava pela janela, hipnotizada pela serenidade do ambiente. "Eu não me lembrava que o ar podia ter um cheiro tão limpo", ela murmurou. "Isso acontece quando a gente volta a respirar", Lúcia respondeu. O caminho as levou a uma casa simples de pedra, cercada por vinhas e limoeiros. O portão de madeira estava entreaberto. No pátio, um homem mais velho cortava galhos secos com calma. Quando ele levantou o olhar e viu suas filhas, ele sorriu com ternura. "Lúcia, Isabel." Isabel ficou parada por alguns segundos, contendo as lágrimas. Seu pai, Dom Ernesto, se aproximou com os braços abertos. "Filha, quanto tempo sem te ver." Ela se jogou em seus braços.
Era um abraço forte, caloroso, com cheiro de sabão e campo. Me perdoe por não ter vindo antes, ela disse em meio aos soluços. Não há nada a perdoar, ele respondeu. O importante é que você está aqui. Eles entraram, onde o ar cheirava a madeira e a pão fresco. Na mesa, uma jarra de água e 3 copos. Dom Ernesto as convidou a se sentar. Lúcia me escreveu há um tempo. Ela me falou de seus silêncios, o pai disse, olhando para Isabel com serenidade. Eu sabia que algo não estava bem. Isabel baixou o olhar. Sua mãe também foi uma mulher forte, mas ela se calava demais. Eu não quero que você se pareça com ela nisso. Isabel o ouvia em silêncio, com o coração apertado. Dom Ernesto continuou. A vida bate, filha, mas também ensina. Às vezes é preciso perder tudo para recomeçar sem medo. As palavras de seu pai caíram como um bálsamo. Elas passaram o resto da manhã entre o pátio e a cozinha. Lúcia preparou uma tortilha e salada, e Dom Ernesto abriu uma garrafa de vinho do ano anterior. Isabel, pela primeira vez em muito tempo, comeu sem sentir o nó no estômago. Ela ouvia seu pai falar sobre as colheitas, sobre os vizinhos, sobre os invernos rigorosos, e sentiu uma paz que havia se esquecido. Pela janela aberta entrava o som das cigarras e o cheiro de alecrim. Quando terminaram de comer, saíram para o jardim. O sol deslizava entre as folhas das oliveiras. Dom Ernesto acendeu seu velho cachimbo e se sentou sob a parreira. Isabel se sentou ao lado dele. Eles ficaram um tempo em silêncio, olhando para o horizonte. Pai, ela disse finalmente, eu tenho medo do que vem. Alexandre não ficará quieto. Ele a tocou devagar. Eu sei, mas o medo é apenas um sinal de que você está viva. Ele não se vence fugindo, ele se vence caminhando. Você já deu o primeiro passo. Lúcia as observava da janela, com um sorriso discreto. Era a primeira vez em muito tempo que ela via sua irmã respirar sem culpa. Quando a tarde caiu, Isabel se aproximou da pequena horta e arrancou um galho de lavanda. Ela o esfregou entre os dedos, aspirou seu aroma e sorriu. Mamãe adorava esse cheiro, ela murmurou. Sim, disse Dom Ernesto de sua cadeira. E ela sempre dizia que a lavanda cura o que a alma não sabe nomear. O céu começou a se tingir de tons alaranjados. Isabel olhou para as montanhas, onde o sol se escondia lentamente. Ela sentiu que, finalmente, sua história não dependia mais do medo ou do perdão de ninguém. Era dela, inteira, com suas feridas e sua força. Naquele silêncio da montanha, ela compreendeu que o verdadeiro começo não tinha sido fugir, mas ousar ficar com a verdade. E enquanto a brisa da tarde acariciava seu rosto, ela soube que, embora o caminho pela frente seria difícil, ela não voltaria a caminhar com a cabeça baixa. Porque agora, pela primeira vez, ela respirava em paz. A manhã no campo se abriu com uma calma estranha. O canto dos galos ressoava entre as oliveiras e o cheiro de pão fresco enchia a cozinha. Isabel acordou cedo, mas não porque tivesse dormido bem. Sua mente continuava inquieta, perseguida por memórias que apareciam sem ser convidadas. Lúcia e seu pai ainda descansavam. Ela aproveitou o silêncio para sair para o pátio. A grama estava coberta de orvalho, e o ar frio de Poços de Caldas clareou seus pensamentos. Ela caminhou entre os limoeiros até o Muro dos Fundos, onde o horizonte se desdobrava em um verde infinito. Ali, pela primeira vez em muito tempo, ela respirou sem medo. Ela fechou os olhos, mas a memória não demorou a traí-la. Voltou o som seco do vidro se quebrando, a voz de Alexandre deformada pelo álcool, o eco do medo grudado em sua pele. Ela abriu os olhos de repente, com o coração acelerado. Basta, ela disse em voz baixa, como se estivesse pronunciando um feitiço.
Ela deu alguns passos em direção ao poço, se inclinou, olhou para o reflexo do céu na água e se viu, pálida, com o cabelo bagunçado e os olhos ainda tristes. No entanto, havia algo diferente naquele olhar, uma firmeza nova, quase imperceptível, mas viva. Da porta, a voz de Lúcia quebrou o silêncio. Isa, o café da manhã está pronto. Isabel se virou e assentiu com um sorriso leve. Ela entrou na casa, onde o aroma do café a envolveu. Dom Ernesto já estava sentado à mesa, com o jornal aberto. Hoje eles falam sobre um acidente em São Paulo, ele comentou, sem levantar o olhar. Um carro que bateu perto da ponte estaiada. Isabel ficou quieta, a colher suspensa no ar. Um carro? Ela perguntou. Sim, seu pai respondeu. Eles dizem que o motorista estava sozinho e embriagado. Eles ainda não deram o nome. Lúcia a olhou com preocupação. Isabel colocou a xícara na mesa. Pode ser qualquer um, ela disse em voz baixa, mas o tremor em seus dedos atraiu. O dia passou devagar, carregado daquela atenção muda que todos fingiam não notar. Isabel ajudou na horta. Poda Rosales tentou manter as mãos ocupadas, mas o boato da notícia a seguia como uma sombra. Ao meio-dia, enquanto Lúcia lavava os pratos, o telefone fixo da sala começou a tocar. Dom Ernesto atendeu com sua voz grave. Sim, sou eu. Quem fala? Um longo silêncio. Isabel olhou para ele e sentiu o estômago se contrair. Rosário! Seu pai disse finalmente. Fique calma, minha filha. Diga devagar. Isabel deu um passo à frente. Ela podia ouvir a voz de Rosário do outro lado, entrecortada, nervosa. Dom Ernesto a ouviu em silêncio e depois desligou devagar. Era Rosário. Ele disse com um gesto sério. Alexandre teve um acidente na noite passada. Ele não está bem. Lúcia deixou o pano de prato cair. Isabel sentiu um vazio no peito. Ele está vivo? Ela perguntou. Sim, mas no hospital. Rosário diz que o encontraram inconsciente, com uma fratura na perna e contusões. Os médicos não sabem quando ele vai acordar. O quarto ficou mudo. Ninguém se atreveu a falar por vários segundos. Finalmente Lúcia disse. Você não tem que ir. Mas Isabel já estava de pé. Sim, eu tenho que ir. Não por ele, mas por mim. Se eu não for, continuarei a viver com o medo grudado na minha alma. Dom Ernesto se levantou também. Então você não irá sozinha, ele disse com firmeza. Horas mais tarde, o carro de Lúcia deslizava pela rodovia em direção a São Paulo. A paisagem passava rápido pela janela. Oliveiras, campos secos, aldeias silenciosas. Isabel não tirava os olhos do horizonte. O peso do passado a machucava, mas algo dentro dela também a pedia para fechar o ciclo. Lúcia dirigia em silêncio. Apenas o som do motor acompanhava a viagem. E se ele tentar te manipular de novo? Ela perguntou finalmente. Ele não pode, Isabel respondeu. Desta vez, não. Elas chegaram ao hospital no final da tarde. As luzes brancas do prédio contrastavam com o céu alaranjado do pôr do sol. Rosário as esperava na entrada, com o rosto cansado. Ao vê-la, Isabel correu para abraçá-la. Rosário! A mulher tremia. Filha, quando eu soube que você tinha ido embora, eu rezei todas as noites para que Deus a protegesse. E na noite passada, foi como se o castigo caísse sozinho. Isabel sentiu um nó na garganta. Não diga isso. Ninguém merece a desgraça. Rosário baixou a voz. Ele está no quarto 304, mas eu não sei se você deveria entrar. Isabel respirou fundo. Eu preciso fazer isso. Ela subiu sozinha. O corredor cheirava a desinfetante e a um silêncio forçado. Em frente à porta 304, ela parou. Ela ouviu o bip constante de uma máquina, o zumbido dos tubos de oxigênio.
Ela abriu a porta devagar. Alexandre estava deitado, imóvel, o rosto enfaixado, a perna engessada. O homem arrogante, orgulhoso, temível, agora parecia uma criança perdida. Isabel se aproximou, o coração disparado, mas sem medo. Ela ficou alguns segundos observando-o. Então, com uma voz serena, ela disse: "Eu não vim te odiar, nem mesmo te perdoar. Eu vim me despedir do medo." Suas palavras flutuaram no ar, suaves, mas firmes. Ela se sentou ao lado da cama. Ela olhou para as mãos inertes dele. "Você e eu nos destruímos sem perceber, mas eu não vou mais viver presa ao que você me fez. Você não é meu dono, Alexandre. Você nunca foi." Uma lágrima escorreu por sua bochecha, mas não era de tristeza, e sim de libertação. Ela se levantou, colocou uma mão sobre o lençol dele e murmurou: "Que você encontre sua paz, onde quer que você esteja, quando acordar." Ela saiu do quarto sem olhar para trás. No corredor, Lúcia e Rosário a esperavam. "E agora?" Lúcia perguntou com um fio de voz. Isabel respirou fundo, olhou para a janela onde o sol já se escondia atrás dos telhados de São Paulo. "Agora minha vida começa," ela disse. Rosário a abraçou, os olhos cheios de alívio. De volta a Poços de Caldas, o silêncio do carro já não era opressor, mas leve. Isabel olhava para a estrada iluminada pela lua. As luzes iam ficando para trás, como se o passado se dissolvesse na distância. Em seu peito não havia mais medo, apenas um espaço vazio que ela logo preencheria com algo novo, esperança. Lúcia, ao volante, sorriu na penumbra. Ela sabia que naquela noite, sem barulho ou testemunhas, sua irmã havia vencido a batalha mais importante de todas, a de voltar a ser dona de seu próprio destino. A vida em Poços de Caldas começou a encontrar seu ritmo. 2 semanas se passaram desde a visita ao hospital de São Paulo. Isabel continuava a acordar com a mesma sensação de espanto. O simples fato de abrir os olhos e não sentir medo parecia-lhe um milagre diário. O sol entrava pela janela do apartamento de Lúcia. Os gerânios floresciam na varanda, e o som dos sinos da igreja marcava o início dos dias. Todas as manhãs, Isabel acompanhava sua irmã ao café e a ajudava com os clientes. No início, ela fazia isso para se distrair, mas logo começou a gostar. Ela gostava de servir café com leite aos vizinhos, ouvir suas histórias simples, observar como a vida continuava, limpa, normal, sem sobressaltos. No entanto, à noite, quando a agitação do dia se acalmava, o passado voltava com seu eco insistente. Não era medo, mas uma necessidade de entendê-lo. Ela se sentava perto da janela, com uma manta sobre os ombros, e escrevia em silêncio. Primeiro eram frases soltas, pensamentos quebrados. Depois, sem intenção, ela começou uma carta dirigida a Alexandre. Não para enviá-la, mas para se esvaziar. "Eu escrevo para você," ela dizia, "porque preciso fechar a porta que nos uniu e que também nos destruiu. Eu não quero vingança nem perdão, apenas paz." Por vários dias ela continuou a escrever. Ela se lembrava dos primeiros anos, das viagens, das risadas, dos sonhos compartilhados. E depois, inevitavelmente, das rachaduras, do controle, dos gritos, do medo. Cada palavra era uma forma de devolver ao passado seu lugar. Em uma dessas noites, Lúcia acordou e a encontrou ainda escrevendo. "Você não pode continuar assim até tão tarde," ela disse com voz suave. Isabel sorriu, cansada. "Eu não estou chorando. Eu estou limpando." Lúcia se sentou ao lado dela, leu algumas linhas e murmurou: "Quando você terminar essa carta, prometa-me que vai queimá-la." Isabel assentiu. "Eu vou queimá-la. Eu prometo." Os dias seguintes trouxeram calma.
Dom Ernesto vinha de vez em quando da fazenda, trazendo cestas de limões e pão caseiro. Rosário ligava a cada 2 dias de São Paulo para contar que Alexandre continuava internado, estável, mas ainda sem acordar. Isabel ouvia em silêncio, sem alegria ou rancor. Talvez o tempo também o ensine, ela disse um dia à sua irmã. Que assim seja, Lúcia respondeu. Mas você já aprendeu, e isso é o que importa. Uma tarde, o céu se cobriu de nuvens. Poços de Caldas cheirava a chuva. Isabel decidiu visitar o mirante de São Francisco. Ela subiu sozinha, passo a passo, enquanto os sinos da igreja anunciavam o pôr do sol. O ar fresco bagunçou seu cabelo, e o horizonte se estendia diante dela, com a cidade iluminada em tons avermelhados. Ela se sentou em um banco de pedra, tirou a carta dobrada da bolsa e a segurou entre os dedos. Ela não queria lê-la, mas as palavras pareciam pedir-lhe um último olhar. Eu nunca soube em que momento começamos a nos perder, dizia um parágrafo. Talvez quando o amor se confundiu com posse. Talvez quando o silêncio se tornou mais forte que as palavras. As gotas de chuva começaram a cair, uma a uma, sobre o papel. Isabel o segurou contra o peito e fechou os olhos. Em sua mente, as imagens se entrelaçavam. A noite do vidro quebrado, a estrada para Poços de Caldas, o olhar de seu pai, o abraço de sua irmã, o hospital. Tudo formava uma linha que terminava exatamente ali, sob a chuva. Ela tirou de sua bolsa um pequeno isqueiro que pertenceu à sua mãe. Ela o acendeu com as mãos firmes. Adeus, ela sussurrou, e aproximou a chama da carta. O papel se curvou, se tingiu de laranja e se consumiu em segundos. As últimas palavras foram apagadas pelo vento. Quando ela voltou para o apartamento, Lúcia a esperava com a mesa posta. Onde você esteve? Ela perguntou. Me despedindo, Isabel respondeu. De quem? De tudo. Lúcia a olhou com ternura e serviu o jantar. Elas comeram em silêncio, com aquela paz que só chega quando não há mais nada a esconder. Naquela noite, Isabel dormiu profundamente, sem sobressaltos. Ela sonhou com o campo de seu pai, com os galhos do limoeiro se movendo com o vento, com o som de um rio distante. Na manhã seguinte, uma ligação acordou as duas. Era Rosário. Senhora Isabel, ela disse com a voz trêmula, o senhor Alexandre acordou. Isabel ficou em silêncio. Rosário continuou. Ele perguntou pela senhora. O que ele disse? Perguntou Lúcia, que ouvia da cama. Nada mais. Apenas o nome da senhora. Uma vez. Isabel respirou fundo. Obrigada, Rosário. Cuide dele. Ela desligou sem dizer mais nada. Ela ficou um tempo olhando pela janela. As nuvens haviam se dispersado e o sol iluminava os telhados. Lúcia quebrou o silêncio. Você vai vê-lo? Isabel balançou a cabeça suavemente. Não. Eu já o vi quando devia. O que ele se lembre ou não, não me pertence mais. Eu lhe desejo o bem, mas meu lugar é aqui. Lúcia sorriu orgulhosa. Finalmente você entendeu. O dia passou tranquilamente. Isabel foi ao café. Ela cumprimentou os clientes habituais e serviu cafés com a mesma calma que havia aprendido no campo. Um idoso falou com ela sobre sua falecida esposa e sobre como ele continuava a preparar 2 xícaras de café todas as manhãs por costume. Isabel o ouviu com atenção. No final, ela lhe disse: às vezes o amor não vai embora. Ele apenas muda de forma. O homem assentiu e saiu sorrindo. Naquela tarde, quando fecharam o café, Lúcia lhe propôs ir ao lago. Elas caminharam juntas pela margem, onde a água corria limpa entre as pedras. Isabel se agachou, pegou um punhado de água e o deixou escorrer entre os dedos. O passado também vai embora assim, ela disse. Lúcia assentiu. Sim,
mas a alma fica mais leve. De volta para casa, o céu se acendia com as cores do crepúsculo. Isabel parou por um instante para olhar as montanhas. Tudo o que ela tinha vivido, o medo, a fuga, o perdão, parecia pertencer a outra vida. E, de certa forma, era assim. Ela havia aprendido que fechar uma porta não era um ato de covardia, mas de coragem, enquanto caminhava de braços dados com sua irmã. Ela sorriu sem perceber. Pela primeira vez, o silêncio não a oprimia. Era dela, limpo, conquistado, e no murmúrio distante da cidade, ela pensou ter ouvido a voz de sua mãe, suave e serena, dizendo-lhe o que ela sempre precisou ouvir. Você já está em casa, minha filha. O amanhecer sobre Granada tinha um brilho limpo, quase sagrado. O céu se tingia de um azul pálido, e os primeiros sinos da igreja ressoavam suavemente, como um lembrete de que a vida, apesar de tudo, continuava seu curso. Isabel acordou cedo, antes de Lúcia. Ela não teve pesadelos, algo que ainda a surpreendia. Ela se sentou na cama, respirou fundo e sentiu uma calma que nunca antes havia experimentado. No silêncio daquela manhã, ela compreendeu que finalmente o medo havia deixado de ser sua sombra. Ela caminhou até a varanda, abriu as venezianas e deixou que o ar fresco a envolvesse. De lá, ela viu a cidade acordar lentamente. O padeiro abrindo sua loja, os estudantes atravessando a praça, um casal de idosos passeando de mãos dadas. Era uma cena simples, mas nessa simplicidade ela encontrou algo que se parecia com a paz. Lúcia apareceu na porta do quarto com o cabelo bagunçado e um sorriso sonolento. Você acordou cedo, ela disse. Isabel assentiu. Eu não conseguia mais dormir. Eu tinha a sensação de que precisava ver o amanhecer. Lúcia se aproximou e se apoiou ao lado dela na varanda. Você sabe? A mamãe sempre dizia que quando o sol nasce limpo depois de uma tempestade, é sinal de que algo foi curado. Isabel sorriu, olhando para o horizonte. Então hoje o céu também foi curado. Depois do café da manhã, Lúcia propôs ir ao mercado para comprar flores e pão. Isabel aceitou. Ela gostava de caminhar entre as barracas, ouvir os vendedores oferecerem frutas frescas, cheirar o pão fresco. A vida cotidiana tinha se tornado uma nova forma de oração. Ela comprou um buquê de lavanda, lembrando-se do jardim de seu pai, e pensou que aquela fragrância era, de alguma forma, o fio invisível que unia todo o seu passado com o presente. Enquanto voltavam, o telefone de Isabel vibrou em sua bolsa. Era uma chamada desconhecida. Ela hesitou antes de atender. Senhora Isabel Veiga? Disse uma voz masculina do outro lado. Sou o Dr. Vilar, do Hospital de São Paulo. Eu ligo para informá-la que o Sr. Alexandre Costa acordou completamente. Ele queria saber se a senhora deseja falar com ele. Isabel sentiu um nó no estômago. Lúcia a observou em silêncio. Obrigada, doutor. Ela respondeu com calma. Não, eu não preciso falar com ele, mas agradeço que o senhor tenha me comunicado. Ela desligou o telefone e ficou quieta por alguns segundos, olhando para o buquê de lavanda em suas mãos. Ele acordou, ela disse finalmente. Lúcia a olhou com uma mistura de surpresa e cuidado. E o que você vai fazer? Isabel suspirou. Nada. Ele tem que viver com sua história, e eu com a minha. Naquela tarde, quando o sol se inclinava para as montanhas, Isabel decidiu visitar seu pai. Lúcia insistiu em acompanhá-la, mas ela preferiu ir sozinha. Ela pegou o carro e dirigiu devagar pela estrada que serpenteava entre os campos. A paisagem dourada pela luz do pôr do sol parecia uma pintura. Ao chegar, Dom Ernesto estava no pátio, cuidando de suas plantas. Eu sabia que você viria, ele disse com um sorriso tranquilo. Isabel o abraçou com força. Eu precisava te ver. E eu precisava te ouvir, ele respondeu. Eles se sentaram na varanda, enquanto o cheiro de alecrim e terra fresca os envolvia.
Isabel contou a ele sobre a ligação do hospital, sobre como ela não sentiu nada além de serenidade. Dom Ernesto a ouviu sem interrompê-la, assentindo de vez em quando. Quando ela terminou, ele disse: Filha, o perdão nem sempre é dado com palavras. Às vezes, ele é dado com distância, com silêncio. Nem tudo é curado voltando atrás. Isabel o olhou com os olhos brilhando. Eu não sinto mais ódio, ela murmurou. Apenas uma compaixão triste. Isso é o que a torna livre, seu pai respondeu. Alexandre não pode mais tocar em sua vida. O que aconteceu fica na memória, mas você escolheu não ficar presa a ela. A conversa foi se acalmando, substituída pelo som das cigarras. Dom Ernesto se levantou, foi até a cozinha e voltou com 2 copos de água fria. Aos novos começos, ele brindou. Isabel sorriu e bateu seu copo com o dele. Aos novos começos, ela repetiu. Ela olhou para o horizonte e pensou que, pela primeira vez, aquelas palavras não eram uma promessa vazia, mas uma verdade que ela já estava vivendo. Quando o sol começou a se pôr, ela decidiu voltar. Seu pai a acompanhou até o carro. Não se esqueça de vir no domingo, ele disse com um gesto carinhoso. Lúcia e eu vamos preparar paella. Isabel respondeu rindo. Eles se despediram com um abraço longo, silencioso, cheio daquela ternura que não precisa de explicação. Enquanto dirigia de volta, o céu se tingiu de tons rosados e violetas. Isabel baixou a janela, deixando que o ar quente da tarde acariciasse seu rosto. No rádio tocava uma canção suave, e por um instante ela sentiu que tudo se encaixava. A dor, a fuga, o perdão, a calma. Tudo fazia parte do mesmo caminho. Ao chegar a Poços de Caldas, as luzes da cidade começavam a se acender. Lúcia a esperava na varanda, com uma taça de vinho e 2 pratos servidos. Eu sabia que você voltaria a tempo, ela disse, sorrindo. Isabel subiu as escadas, sentou-se na frente dela e juntas elas brindaram. Pela mamãe, Lúcia disse. Pelo que nós somos, Isabel acrescentou. Elas brindaram e beberam devagar. Lá fora, o murmúrio da cidade se misturava com o canto distante de um violão. Mais tarde, quando a noite cobriu as ruas com seu manto sereno, Isabel saiu para a varanda. Ela olhou para as estrelas que brilhavam sobre a cidade, respirou o ar morno e pensou em tudo o que viveu. Ela se lembrou de Alexandre, não com dor, mas com uma estranha gratidão. Se ela não tivesse conhecido a escuridão, talvez nunca teria aprendido a valorizar a luz. Ela fechou os olhos e, naquele instante, sentiu uma certeza profunda. Sua história não era mais a de uma vítima, mas a de uma mulher que sobreviveu e escolheu viver. No cano silêncio do amanhecer seguinte, quando os primeiros pássaros começaram a cantar, Isabel preparou um café e escreveu em seu caderno uma única frase. O medo se apaga quando a gente aprende a ouvir o silêncio. Ela o deixou aberto na mesa e olhou pela janela. O sol começava a pintar de ouro os telhados de Poços de Caldas. E ali, na calma de uma cidade que despertava, Isabel soube que havia encontrado o que sempre procurou. Sua liberdade. O amanhecer sobre Granada foi mais sereno do que nunca. Os sinos soavam ao longe. O aroma do café enchia a casa, e o sol, ao entrar pela janela, acariciava as paredes com a ternura de um toque antigo. Isabel parou por um instante na varanda, observando como a cidade despertava em seu ritmo habitual, e compreendeu que, embora o tempo tivesse passado, seu coração já não era o mesmo. Ela havia aprendido a ouvir o silêncio, a caminhar sem medo e a reconhecer que a verdadeira força não nasce do orgulho, mas da paz que segue a tempestade. Esta história, tecida entre erros, perdas e redenções,
nos lembra que até os caminhos mais sombrios podem nos levar à luz. Isabel não venceu com vingança ou com rancor, mas com a serenidade de quem ousa perdoar a si mesma. O perdão, às vezes tão difícil de pronunciar, é a chave que abre a porta da liberdade. E no calor de sua família, nos abraços de Lúcia, no olhar sábio de seu pai, Isabel encontrou o refúgio que sempre buscou. Não foi o amor romântico que a salvou, mas aquele outro amor mais profundo, silencioso, que nasce do laço familiar e da coragem de recomeçar. A vida, como as estações do interior de São Paulo, sempre encontra uma forma de renascer. Há invernos que doem, sim, mas depois deles, um novo sol sempre chega. Às vezes, precisamos perder tudo para nos lembrarmos do que realmente importa: a paz interior, a companhia sincera, a coragem de olhar para trás sem afundar na tristeza. Isabel, como muitos de nós, descobriu que consertar o passado não significa apagar o que foi vivido, mas transformar a dor em aprendizado. Porque somente quem se atreve a enfrentar sua história pode escrever um futuro sem medo. E talvez essa seja a lição mais bonita que sua jornada nos deixa. A família nem sempre nos salva da dor, mas nos dá um lugar para curar as feridas. O amor nem sempre grita. Às vezes ele se expressa no simples gesto de compartilhar o pão, de ouvir em silêncio, de abrir a porta quando alguém volta cansado. Como uma vela acesa no meio da noite, um ato de bondade pode iluminar até as sombras mais densas. Hoje, enquanto o sol se põe sobre os telhados de Poços de Caldas, a história de Isabel nos convida a parar por um momento, a respirar, a olhar ao nosso redor. Talvez na calma de nossas próprias casas haja também um silêncio que espera ser compreendido. Talvez haja alguém a quem ainda possamos estender a mão, ou talvez sejamos nós mesmos que precisemos fazê-lo. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a, conte-a, faça dela sua. Porque em cada vida há uma batalha que merece ser contada e um amanhecer que espera, paciente, que alguém tenha a coragem de olhar para a luz. E assim, quando a noite voltar a cair, lembremos disto. Até a ferida mais profunda pode se tornar um ponto de entrada para a esperança. A luz que nos guia não se apaga, ela apenas aprende a brilhar de forma diferente. E enquanto houver um coração disposto a amar, a perdoar e a recomeçar, o mundo continuará a amanhecer de novo e de novo.